Talvez ninguém saiba o que você está sentindo agora. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro tudo parece pesado. A ansiedade chegou sem pedir licença, ela tomou espaço na sua mente. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Existem noites que parecem não ter fim. O corpo está cansado, mas a mente não para. Os pensamentos correm sem controle. O coração fica apertado e a paz parece muito distante. Muitas pessoas vivem assim todos os dias, preocupadas com o futuro, com medo do que pode acontecer, carregando problemas em silêncio, lutando batalhas invisíveis, sem saber para onde correr. Talvez você esteja passando por isso agora, preocupado com dinheiro, com a família, com a saúde, com o trabalho ou com algo que ninguém conhece. A ansiedade tem uma maneira cruel de agir. Ela faz o amanhã parecer assustador. Ela cria cenários que ainda não existem. Ela rouba a alegria do presente. Ela enfraquece a esperança e faz tudo parecer maior do que realmente é. Mas existe uma verdade importante: você não está sozinho. Deus conhece cada pensamento seu. Ele conhece cada lágrima escondida. Ele vê sua luta diária e nunca deixou de olhar para você. A Bíblia fala muito sobre isso. Mesmo que use palavras diferentes, homens e mulheres de fé também sentiram medo, também enfrentaram angústias, também passaram por momentos difíceis, e Deus esteve com eles. Um dos versículos mais conhecidos está em Filipenses. Ali encontramos uma orientação poderosa, uma direção simples, mas extremamente profunda, uma resposta para tempos difíceis, uma resposta para corações aflitos. A palavra diz para não andarmos ansiosos, mas também mostra o caminho. Levar tudo a Deus em oração, apresentar nossas preocupações, abrir o coração diante dele e confiar em sua presença. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos pesos enormes, guardamos dores em segredo, escondemos nossas preocupações e acabamos ficando exaustos, porque ninguém foi feito para suportar tudo sozinho. Deus nunca pediu isso de você. Ele nunca disse que você precisava ser forte o tempo todo. Ele nunca exigiu perfeição. Ele nunca exigiu controle absoluto. Ele apenas pediu confiança, e isso muda tudo. Quando você ora, algo acontece dentro de você. Talvez o problema continue existindo, mas seu coração começa a mudar. Sua mente encontra descanso. Sua alma encontra abrigo. E sua esperança se fortalece. Jesus também falou sobre preocupação. Ele conhecia o coração humano. Ele sabia das nossas fraquezas. Ele sabia dos nossos medos. Ele sabia das nossas lutas e por isso deixou ensinamentos preciosos. Jesus pediu que observássemos os pássaros. Eles não vivem dominados pelo medo. Eles não controlam o amanhã. Mas Deus cuida deles todos os dias, sem falhar. Depois Jesus falou das flores. Elas crescem sob o cuidado de Deus, recebem beleza, recebem sustento, recebem atenção e não vivem preocupadas com o futuro. A mensagem é muito clara. Se Deus cuida da criação, quanto mais cuidará de você. Você tem valor para Ele, você é importante para Ele, você nunca foi esquecido. A ansiedade costuma dizer o contrário. Ela sussurra que você está sozinho, que ninguém se importa, que nada vai melhorar, que tudo está perdido. Mas essa não é a voz de Deus. A voz de Deus produz esperança, produz paz, produz confiança, produz força, produz direção, mesmo nos dias difíceis. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez esteja cansado de esperar, talvez esteja cansado de sofrer, talvez esteja sem respostas, talvez esteja sem forças, mas Deus continua perto. Existe um salmo muito especial, o Salmo 46, ele declara algo poderoso: Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Perceba essas palavras. Refúgio significa proteção, fortaleza significa segurança, socorro significa ajuda. E tudo isso está disponível,
mesmo em meio ao caos. A ansiedade faz você olhar para os problemas. A fé faz você olhar para Deus. A ansiedade aumenta o medo. A fé fortalece a esperança. A ansiedade enfraquece. A fé renova. Isso não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que está tudo bem. Não significa negar as dificuldades. Significa confiar apesar delas. Significa continuar caminhando, mesmo sem enxergar tudo. Davi entendeu isso. Ele enfrentou gigantes, enfrentou perseguições, enfrentou perdas, enfrentou momentos de dor, mas nunca deixou de buscar a Deus. Em muitos salmos, Davi derramava sua alma, falava sobre seus medos, falava sobre suas dores, falava sobre suas preocupações e encontrava paz na presença de Deus. Talvez hoje você precise fazer o mesmo. Pare por alguns minutos, respire com calma, feche os olhos, fale com Deus sem palavras complicadas. Conte exatamente como você está. Conte seus medos, conte suas dúvidas, conte suas preocupações, conte suas fraquezas. Ele já conhece tudo. A oração não exige perfeição, ela exige sinceridade. Deus não procura discursos bonitos, Ele procura corações verdadeiros. Ele procura filhos que confiam nele, mesmo quando estão quebrados. Existe algo que muitas pessoas esquecem. Nem toda resposta chega imediatamente. Nem todo milagre acontece rápido. Nem toda porta abre no mesmo dia. Mas Deus continua trabalhando, mesmo quando você não percebe. Enquanto você espera, Deus está cuidando de detalhes, preparando caminhos, fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e sustentando sua vida. Lembre-se disso. Sua história ainda não terminou. Seu capítulo atual não define tudo. Sua dor não será eterna. Seu sofrimento não terá a última palavra. Deus continua escrevendo. A ansiedade gosta de acelerar. Ela quer respostas imediatas. Ela quer garantias absolutas. Ela quer controle total. Mas a fé aprende a esperar e confiar. Confiar nem sempre é fácil. Às vezes dói. Às vezes exige coragem. Às vezes exige paciência. Às vezes exige lágrimas. Mas vale a pena. Porque Deus nunca abandona os seus filhos. Ele permanece presente nos dias bons, nos dias ruins, nos momentos de alegria e também nos momentos de dor. Talvez você tenha chorado recentemente, talvez ninguém tenha visto, talvez ninguém tenha entendido, talvez você tenha sofrido em silêncio, mas Deus viu tudo, absolutamente tudo. Ele viu sua luta, Ele viu sua tristeza, Ele viu seu medo, Ele viu sua solidão, Ele viu suas lágrimas e continua ao seu lado. Por isso, não entregue seu coração ao desespero. Não entregue sua mente ao medo. Não entregue sua esperança à ansiedade. Não entregue sua fé às circunstâncias. Entregue tudo a Deus e continue caminhando. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez, uma batalha de cada vez. Assim, a caminhada se torna possível. Jesus fez um convite maravilhoso. Ele chamou os cansados, chamou os sobrecarregados, chamou os feridos, chamou os aflitos, chamou pessoas como nós e prometeu descanso, não um descanso superficial, mas um descanso para a alma, um descanso profundo, um descanso verdadeiro, um descanso que vem dele. Talvez seja exatamente isso que você precisa hoje, não de todas as respostas, não de todas as soluções, mas da presença de Deus. A presença que fortalece, a presença que acalma. Quando a ansiedade aparecer, lembre-se desta verdade: você não está sozinho, você não foi abandonado, você não foi esquecido, você continua amado por Deus. Mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que as respostas não venham, mesmo que os dias estejam difíceis, mesmo que o medo tente dominar, mesmo que a dor permaneça, Deus continua fiel. A fidelidade de Deus não muda.
Ela não depende das circunstâncias, ela não depende das emoções, ela não depende das notícias, ela não depende dos problemas, ela permanece firme. Talvez você precise ouvir isso novamente. Deus está com você, neste exato momento, nesta luta atual, nesta preocupação específica, neste dia difícil. Respire fundo, acalme seu coração, entregue suas preocupações. Confie mais uma vez, ore mais uma vez e siga em frente. Você é mais forte do que imagina, porque Deus fortalece você. Você pode continuar, você pode vencer, você pode recomeçar, você pode ter esperança. Não permita que a ansiedade defina sua história. Não permita que o medo controle seu futuro. Não permita que a preocupação roube sua paz. Não permita que a tristeza destrua sua fé. Deus tem planos maiores e dias melhores virão. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Essa simples frase pode fortalecer alguém. Sua fé pode inspirar outra pessoa. Sua esperança pode alcançar vidas. E se este vídeo ajudou você, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para mais mensagens como esta. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Que Deus abençoe sua vida e que sua paz guarde seu coração hoje e sempre.